Então, assim, o tema da nossa aula de hoje, de filosofia, é o ser, né? O ser, a gente já comentou, né, que a filosofia, essa forma de realização, né, de uma busca do saber, a filosofia, a palavra filosofia vem do grego, philo quer dizer amor, e sofia quer dizer saber. Então, filosofia, amor ao saber. E a filosofia, ela começa com essa investigação sobre o ser, né? A pergunta inicial, a gente pode dizer, que é como o ser acontece? Por quê? A gente poderia até falar, o que é o ser? O problema é que, quando a gente pergunta assim, o que é, a gente tende a falar que existe uma coisa que a gente pode definir. E o ser não é exatamente uma coisa. O ser é condição de possibilidade de todas as coisas, né, na medida em que todas as coisas são. E, além de ser condição de possibilidade, ele também são as coisas, né? Porque ele é o verbo. E uma coisa para ser, ela participa do ser. Então, assim, pode parecer redundante, mas quando a gente fala uma coisa é, seria exatamente falar que é, o que é, né? Você já falou. Quando a gente dá um nome, por exemplo, copo, a gente está falando algo é o copo. A gente está falando sobre o ser, no caso, que tem um que. Então, eu posso perguntar, o que é o copo? Porque o copo é um recipiente que cabe uma bebida, no caso aqui era um café, acabou. Mas, exatamente, então a gente pode perguntar o que é o copo. Agora, perguntar o que é o ser seria equivocado, porque o ser ele não é uma coisa, ele é o todo, ele é condição de possibilidade de todas as coisas. E aí, então, a filosofia começa com essa investigação, como o ser acontece, né? Como o ser se revela, como o ser se dá. E o mais interessante desse começo de investigação, o ser, como ele acontece, é que se a gente for se pautar por Platão, pelo que ele considerou, sobretudo numa obra chamada Timeu, o Timeu, ele vai seguir o caminho de um pensador pré-socrático ou originário que se chama Parmênides. E aí o Parmênides ele tem uma sentença que lhe foi dito, a sentença lhe foi dita, desculpa, pela deusa, que é o seguinte: o ser é redundante, né? O ser você usa duas vezes o verbo ser para reiterar que o ser é, ou seja, o ser é. E aí a frase é: o ser é, o não ser não é. E a deusa fala: não vá pelo não ser, porque o não ser não é. Né? Ela impõe ao poeta seguir apenas o ser, colocando que o não ser não pode ser seguido, porque o não ser não é. Bom, até aí tudo bem, eu acho que a gente já considerou essa frase aqui, né? O ser é, o não ser não é, não vá pelo não ser, porque o não ser não é. O que eu acho mais interessante, sensacional mesmo, dessa compreensão que o Parmênides trouxe e o Platão vai elaborar na obra dele, é a compreensão seguinte: uma vez que o ser, apenas o ser é, a gente pode dizer que esse acontecimento extraordinário, né? Porque o ordinário seria do âmbito da ordem do dia, do senso comum, né? O que é todo o cotidiano, aquilo que no cotidiano se dá, mas sem a nossa consciência, digamos assim. O acontecimento extraordinário é você poder se dar conta de que o ser é. Então, ordinariamente, a gente não se dá conta de que o ser é. É preciso uma convocação, que é a convocação da filosofia, para a gente se dar conta do ser
da amplitude do ser e desse acontecimento que abarca a totalidade, para a gente compreender isso, que é o extraordinário desse acontecimento. Né? O ser é, e se dar conta dessa totalidade sendo, é extraordinário. Isso. E aí, até aí eu acho que tudo bem. O que eu acho mais sensacional é a implicação ética. Né? A palavra ética vem do grego ethos. Ethos quer dizer costume, mas também quer dizer caráter. Né? Ethos com H é costume e vai dar a palavra ética. A primeira ética que a gente concebe na filosofia, pelo menos, é a ética de Sócrates. É a ética das virtudes, que considera o seguinte: existem as virtudes e existem os vícios. Se você segue o caminho das virtudes, você pode ser feliz. Se você segue o caminho do vício, você vai estar se condenando à infelicidade. E aí a gente pode tratar de vários aspectos, né? Assim, sempre que você tem uma virtude, você tem o oposto a essa virtude, que vem a ser um vício. Então, por exemplo de virtude: generosidade. O que se opõe à virtude? O egoísmo. O que se opõe à generosidade, desculpa. Que se opõe a essa virtude da generosidade? O egoísmo. Então, sempre que você puder ser generoso, generosa, você vai estar se aproximando da felicidade. Sempre que você for egoísta, você vai estar se distanciando da felicidade. E aí, o ser, ele se dá no âmbito dessa totalidade, num todo, que ele é capaz de reunir consigo justiça, bondade e beleza. O ser, ele realiza, na medida em que se dá justiça, bondade e beleza reunidos num só todo, que o Platão nomeia do ser. O que eu acho mais sensacional dessa posição, a posição platônica, é o seguinte: justiça, bondade e beleza vão sempre acontecer juntos. Na medida em que o ser se mostra também beleza, bondade e justiça. A beleza talvez seja o mais interessante da gente começar abordando, pelo seguinte: Sócrates, essa figura que foi o professor de Platão, ele considerava que ele era considerado feio, o aspecto dele, né? Ele pareceria assim, vou ver se eu consigo trazer a imagem de Sócrates. Ele era esteticamente feio. E o grego, em geral, era muito apegado, digamos, a essa questão das imagens, né? A imagem de uma pessoa era capaz de dizer sobre até o caráter dela, o que é extremamente problemático, né? Mas, enfim, era assim que era a cultura grega. Você poderia dizer que se uma pessoa, por exemplo, ela tem alguma deficiência física que a torna feia, isso quer dizer a respeito do caráter dela, né? E aí é problemático, porque é claro que uma pessoa, apenas por ter uma deficiência física, ela vai ser sem ética. Muito pelo contrário, né? O que a gente concebe é que, uma vez que a pessoa tem uma deficiência física, pode ser que ela se coloque mais ainda a necessidade de ser ética para poder, digamos assim, alcançar a felicidade. Mas isso é a gente pensando. Na cultura grega, existiria essa problemática, digamos, politicamente incorreta, que considera que a pessoa, se ela tem algum problema estético, isso quer dizer a respeito do caráter dela. E no Sócrates, isso se torna muito contraditório, porque Sócrates, olha a cara dele, ele pareceria, segundo os textos gregos, um sileno, quer dizer, um monstro, um sujeito, um palhaço que tem características monstruosas e que tem a ver com algo demoníaco, no sentido do daimon grego, né? Você pode ver que ele parece um leão marinho,
ele tem um aspecto, ele é careca, ele tem um barbão, né? Ele não seria assim um aspecto de um deus, né? Bom, a princípio, acho que existiram deuses que também não eram assim esculpidos, mas o que se torna assim mais interessante na questão da beleza do Sócrates era que, apesar de tudo, apesar desse aspecto monstruoso, ele foi considerado pelos seus alunos o homem mais belo que eles conheceram. Alcebiades, por exemplo, no banquete, o diálogo em que Platão vai falar sobre o amor, o Alcebiades vai falar que parece que Sócrates ele é tão lindo porque parece que ele tem um presépio de ouro dentro do coração e que quando ele fala, esse presépio se enche de luz. Então, quando ele olha para Sócrates, ele não vê essa pessoa digamos, monstruosa, muito pelo contrário, ele vê um ser humano lindo, com aspecto de ouro, cujo coração emana luz. E aí eu acho sensacional, por quê? Porque a reflexão sobre esse aspecto de Sócrates nos leva a compreender que Sócrates ele só alcança essa beleza em função das atitudes dele, do modo como ele se coloca na sociedade, a partir do exercício constante das virtudes, ele, por ser essa figura justiceira, né, ele não aceita que seja cometido injustiças perto dele, em função dele ser uma pessoa boa, ele acaba adquirindo essa beleza. E aí a gente tem a oportunidade também de falar de um equívoco, né, que a gente conhece assim no senso comum, que é a impressão de que o filósofo, a filósofa, ela fica na história da filosofia, eles ficaram sempre pensando, né, assim parados em casa ou na praça pública, com aquela mãozinha da escultura de Rodin, pensando. A escultura se chama exatamente O Pensador. Deixa eu ver se eu consigo a imagem. O Pensador de Rodin nos leva a um equívoco, que é o equívoco de pensar que os pensadores viveram parados na praça fazendo exatamente isso que a estátua faz. Então, a gente, no senso comum, a gente para pensar filósofo, a gente se lembra, talvez, dessa imagem aqui, que é a escultura do Rodin, esse sujeito um pouco entediado, mas bastante musculoso, pelo menos, e pensando, né? Parece que ele está quase em depressão. Pois é, o Sócrates é o oposto disso. Não apenas Sócrates, mas quase todo filósofo que a gente chega a reconhecer como filósofo, ele, na verdade, realizou na vida uma série de tarefas, de missões, e que, assim, são o oposto dessa imagem do pensador. Então, Sócrates, por exemplo, ele lutou em todas as guerras que o povo grego, o povo de Atenas, se colocou. A imagem, talvez, de Sócrates que seria mais fidedigna à personagem, seria a imagem de um sujeito não, né? De uma pessoa heróica, uma pessoa lutando na batalha, porque essa imagem que o povo grego, antes da questão dele ter sido morto por cicuta, teria ficado, né? Sócrates não apenas foi a todas as guerras, ele lutou bravamente, ele mostrou que ele era um grande guerreiro e ele salvou muitas pessoas, dentre as quais o próprio Alcebiades, que teria sido alvo de um golpe. Ele se viu impossibilitado de andar e parece que Sócrates andou pelo menos 10 ou até mais, não sei quantos quilômetros, 10 quilômetros, com o Alcebiades no colo, nas costas, para não deixar o Alcebiades morrer no campo de batalha.
Então, assim, foram várias as vezes em que Sócrates deu provas de bravura. E aí a gente pode, então, tematizar essa relação de justiça, bondade e beleza como um acontecimento juntos, reunidos, para o qual a pessoa que se destina a pensar o ser e a ser pensado pelo ser, digamos, ele se destina a estar sempre nessa abertura de ser, né? O filósofo é aquele, filósofo, a filósofa, né? Somos estes que nos destinamos a habitar na morada do ser, né? A ter plena confiança de que ser, se deixar tomar pelo ser, é se deixar tomar por essa relação justaposta de justiça, bondade e beleza. De uma outra forma, em outras palavras, a gente pode dizer que ser filósofo é se deixar tomar por ser na justiça, na bondade e na beleza, e é em função disso que a gente, no caso, despretensiosamente, né? Eu sou aquela que está nessa aventura de descobrir o que é isso, o que é poder ser filósofa. Por enquanto, eu sou mais professora de filosofia, então eu te convido, Mariana, a habitar nesse âmbito, que é o âmbito de reunião de justiça, bondade e beleza, que se abre na medida em que a gente confia que o ser se dá sempre, apenas o ser é. Essa é a certeza. Porque apenas o ser é, porque o não ser não é, sempre que o ser é, se dá uma relação de reunião, de simultaneidade, né, entre justiça, bondade e beleza. E isso de forma instantânea. E aí é extraordinário, né? Extraordinário poder ser justiça, bondade e beleza em reunião. Bom, essa é a posição filosófica de Platão. Eu acho que a gente, só de colocar, né, esses termos para provocarem o pensamento é já suficiente. Né? Eu acho que tudo que vier depois, por exemplo, a gente pode até refletir sobre, bom, se o ser é esse acontecimento extraordinário, por que existe o ordinário? Né? Se o ser se dá sempre, por que volta e meia a gente experimenta também o não ser, a experiência do não ser? Tanto é que ela vem a ser nomeada pelo poema de Parmênides, né? Quando ele coloca assim, o ser é e o não ser não é. Quando ele nega a existência do não ser, ele, antes de negar essa existência, ele nomeou. Então, se não existe o não ser, por que existe o nome? Ou seja, a palavra, melhor dizendo, né? A palavra não ser. A palavra não ser, a expressão não ser, ela não significa nada? Então, por que existe a palavra não ser? Bom, esse é um dos problemas filosóficos em que a gente se vê jogados quando a gente se deixa, digamos, tomar por uma desconfiança, né? Uma desconfiança de que isso seja, de fato, expressão da verdade. Ou seja, que essa relação de união entre justiça, bondade e beleza seja, de fato, expressão da verdade. E aí a gente pode ser convidados a desconfiar da verdade e pensar, poxa, talvez a verdade não exista. Talvez isso seja, essa colocação de que existe o ser, que existe justiça, bondade e beleza, seja apenas uma convenção, né? E aí o que acontece é que quando a gente se deixa tomar pela desconfiança, a gente vai estar filosofando, a gente vai estar se colocando aí para pensar, mas um âmbito segundo, né? Se a gente for tomar a consideração da ética socrática e da filosofia platônica como dianteira, ou seja, como princípio do nosso pensamento, a gente só vai se deixar tomar pelo maravilhamento, porque é maravilhoso que o ser possa se dar, que a gente possa ser esse receptáculo, né, do ser, e que a gente possa contemplar em todo pequeno acontecimento, em cada pequeno instante,
pequeno momento de beleza, de bondade e de justiça. Eu acho genial o modo como Platão coloca o seguinte: ele nos convida mesmo a apreciar a totalidade como momento de realização de beleza. Então, assim, tem um livro que se chama Geometria Sagrada. O título já é um pouco contraditório. Não, na verdade não é contraditório. Eu tinha pensado que era contraditório antes de escrever, porque eu pensei que fosse matemática sagrada. E aí seria contraditório. O que acontece? Não existe o termo matemática na época de Platão. Existe o tema Ma'at no Egito Antigo, que é uma fonte inesgotável de conhecimento, inclusive para os gregos. O Ma'at, ou a Ma'at, melhor dizendo, seria uma entidade sagrada, fonte da ordem do cosmos. Né? O conceito, a cosmologia egípcia é a seguinte: primeiro existia o caos, a desordem, né? o abismo, a ruindade eterna. Isso é no Egito Antigo. E aí veio Ma'at. Ma'at foi uma entidade feminina que deu ordem à totalidade. É o sagrado feminino que ordenou a totalidade, fazendo que, ao invés de maldade, o cosmos fosse tomado apenas de bondade, apenas de ordenação. O Ma'at é a fonte a partir da qual o faraó vai administrar a cidade egípcia. Então, assim, a gente sabe que os números, né? Os números eram fonte de sabedoria para os egípcios, assim como, de certa forma, também vai ser fonte de sabedoria para o Platão. E o Platão vai defender a tese de que a geometria está em tudo. Né? O que quer dizer geometria? Geo quer dizer terra, e metria quer dizer metro, quer dizer medida, geometria é medida da Terra. Então, o termo Geometria Sagrada, que é um livro pequenininho, de 600 páginas, sobre a obra de Platão, o termo vai ser uma referência, esse título vai ser referência à tese de Platão, de que em cada pequeno instante, e cada pequeno espaço em que a gente esteja, a gente pode ser convidado a apreciar a maravilha que é a existência da geometria de Deus naquilo que a gente aprecia. Então, ele fala, por exemplo, olha, repare nas folhas das árvores, repare como são formadas as folhas das árvores, como que nessas folhas a gente tem uma geometria que ele chama de polígono. Então, a gente teria nas folhas das árvores pequenos polígonos que atestam a perfeição do cosmos, atestam que o cosmos é formado por Deus e esse Deus se realiza a partir dessa perfeição que é a da geometria. Por isso o termo geometria sagrada. Então, bom, eu acho que hoje a gente pode ficar por aqui. Na semana que vem, a gente vai tematizar um pouquinho de um autor chamado Pitágoras, que vai ser central para o Platão pensar essa teoria da geometria sagrada. Então, eu te espero aqui na semana que vem. Obrigada pela presença, Mariana. Um beijo no coração e até semana que vem. Beijo, tchau. Boa semana. Até mais um dia.